Welcome, welcome, welcome. We are so Bem-vindos, happy that you bem-vindos. have chosen to join this online course, The African Reality. A gente está muito feliz por ter conosco o nosso próximo convidado para a palestra relacionada à temática da África. 90-minute classes by 25 esteemed lecturers. The classes are being recorded and are being posted on YouTube. Essa palestra será traduzida e gravada. You can listen to this class in English, French, Portuguese, or Spanish. Vocês estão aptos para ouvir, né, com interpretação nos idiomas inglês, português, espanhol e francês. So far, 142 people have registered. A gente tem, em média, 140 pessoas inscritas nessa temporada de cursos dos mais diversos países. E esses palestrantes e o coro vêm de diversas partes do mundo. Sadvipra Leadership Training, How to Make Ourselves and Others Socio-Spiritual Leaders. Our speaker today is Dada Madhu Vidyananda. O nosso palestrante de hoje é o Sr. Dada Madhu Vidyananda. Dedicated his life to the realization of the highest truth and the welfare of all beings. Então, ele tem dedicado a maior parte da sua vida pelo bem-estar desse planeta. Ele fez iniciações e trabalhou com yoga e meditação em vários países, principalmente em vários países da Europa e do leste europeu. Ajuda as pessoas a encontrarem o seu verdadeiro sentido na vida. Their challenges and obstacles. He shows ways to live happier, more fulfilled and healthy. Além disso, facilita de como que a gente pode viver felizes nessa vida, A guide for living a successful and fulfilling life. Guiando para uma bem-sucedida prática e aceitação da vida. Também trabalha com assuntos voltados para a política. Dada founded the Spiritual Center and the Ashram in southern Germany, where he currently lives and teaches. Atualmente ele vive na Alemanha, no ashram. Please begin. A gente dá as boas-vindas, a gente solicita que ele inicie a palestra. Yes. Namaskar. Namaskar, dear brothers and sisters. Bem-vindos, irmãos e irmãs. I'm viewing myself, gallery view. Yes. So again, namaskar. Novamente, namaskar. And thank you so much for being here. And e agradeço imensamente por estar aqui hoje, pelos organizadores do evento, do Dada Maheshwarananda, ou seja, por todos os envolvidos que tornaram esse evento possível. E sim, hoje... Yes, I had to click something here. Today we are going to learn a gente vai aprender we can make ourselves como que nós podemos nos fazer, Satvipras. What Satvipras are, ou seja, a gente se tornar Satvipra.
Então, o que que é um Sadvipra? Every one of you, or almost everyone, has heard the term. Eu acredito que alguém aqui ou alguns de vocês já tinham ouvido falar desse termo. Social, spiritual leaders. Então, o Sadvipra é o processo de nos tornarmos líderes nas práticas da bem-aventurança. Eu moro atualmente no Ashram na Alemanha. And Amrikesha from Germany, who are working here as full-time volunteers, LFTs. A gente tem aqui uma equipe de voluntários 100% envolvidos com as nossas atividades. And this is also the birthplace of our political movement and political. E aqui também é o lugar onde nasceu o nosso movimento político na região. And from here we also Desde 2013. Então a gente tem a publicação também da nossa online, da nossa publicação Proud online, com a finalidade de promover a filosofia que está por trás sobre o que a gente vai falar e aprender hoje. Yeah, and with that comes that we have organized a Sadvipra school. Então, a gente tem também uma organização da escola de Sadvipras, um curso de treinamento para Sadvipras, também online. Então, a gente vai iniciar. Como que a gente pode fazer que a nossa vida, nosso propósito seja Sadvipra? Então, vamos começar. O que é o Sadvipra? Então, a gente tem 3 palavras que pode definir o Sadvipra: social, e essa filosofia veio de P.R. Sakar, voltado para a teoria Proud. A gente vem dessa referência só de Vipra, a era social e espiritual. Quando a gente se refere a Baba, que é o Shri Ramurti, Baba significa pai. Nosso mestre espiritual, aqui que estamos nessa sala, ele é o nosso mestre espiritual, então eu sempre vou me referir a ele como Baba. Ou P.R. Prabhat Sankar ou Shri Ramurti, mas a gente vai se referir a Baba. Esse é o termo que os discípulos se referem a ele. Então, o que esse termo significa? O que é um Sadvipra? É alguém que está alinhado com a ideação cósmica, em moralidade, quem trabalha para a humanidade, de uma maneira coletiva, em comunidade. Aquele que luta a favor da justiça e contra a imoralidade e contra a injustiça. Isso que é um Sadvipra. É um líder social. A gente vai falar muito mais sobre esse assunto nos próximos momentos. Quem é Sadvipra? Então, no longo da nossa história, quem a gente pode mencionar que é um Sadvipra? Eu gostaria de apresentar alguns exemplos de alguns Sadvipras.
Baba was a Mahasatvipra. That means a great Satvipra. Então, Baba, na verdade, ele é um Mahasatvipra. Of Satvipras. Ele é o criador do And so as Satvipra. such, he was also a Satvipra. So O Sad when é I um... look for examples Então, quando eu vou buscar of exemplos, Satvipra, que é um I will Satvipra, look at Shri Shri Anandamurti. eu sempre vou me direcionar e vou olhar a Shri Shri Anandamurti. His way of living, his way of O working jeito in dele de society, viver, o jeito his dele entender a sociedade, personality. I a look sua at that, and personalidade. then I can take an example Aí sim eu posso of ter um who a exemplo Satvipra is. de quem é o Sadvipra. And we will come to his life E a gente a little vai bit later. entrar So lá we na will vida talk dele about the para falar specific dele. characteristics of a Satvipra. Algumas especificidades desse Sadvipra. It Então, is important to define é importante definir Satvipra que um Sadvipra three necessary e tem characteristics. três necessidades básicas. Makes a Satvipra E essas três necessidades é o que faz, sim, um Sadvipra. Sem elas, isso não é possível. A primeira característica é ele ou ela é devoto da consciência suprema. Essa é a primeira característica de um Sadvipra. Ele deve ser um devoto da consciência cósmica. Essa é a ideia, essa é a vida, essa é a proposta de vida. Ele não está identificado com se ele faz parte de uma classe específica, que tem poder. Esse é o mínimo que o Sadvipra ele tem. Então, para ser considerado Sadvipra, primeiro ele é um devoto da consciência cósmica. Essa é a primeira característica dele. E a segunda qualidade ele tem a segunda, ele está estabelecido em uma conduta ética. Ele tem uma personalidade ética estabelecida nessa personalidade ética. É uma pessoa estável, consistente em seu comportamento. Ela é incorruptível. Esses não são aspectos pequenos, insignificantes, mas eles têm que estar lá em Sadvipra. E a terceira característica, ele tem que estar engajado e comprometido para a melhoria da sociedade. Tem que ser responsável. Tem que fazer serviço público. Ele tem que estar presente na sociedade, mostrar as possibilidades. Essas três aspectos necessários para se compor um Sadvipra. Pode ser uma pessoa maravilhosa, mas se uma dessas qualidades não está presente, maybe feeding the people and doing good to the plants and everything and the animals in the ashram, but that is not enough for a Satvipra. Então, às vezes não é suficiente a pessoa sendo uma boa pessoa, fazendo serviço, outros aspectos bons. Ele tem que ter esses três aspectos, ser responsável e comprometido em melhorar as vidas das pessoas.
characteristics Esses that são os três make up a aspectos que Satvipra. This is faz the uma dharma of a pessoa Satvipra. sadvipra. And so, Então, to develop these three characteristics, they need os to aspectos de first desenvolvimento dessas características do sadvipra engage in four kinds of activities. está envolvido em 4 tipos de Every atividades. Satvipra Todo sadvipra engages in these four main está kinds envolvido of nesses activities. 4 Every Satvipra principais, has her or his own work, tanto ele quanto ela. field of work, which is different from person to person. Eles desenvolvem But diversos these tipos de general trabalho, activities mas all essas 4 Sattvipras share. atividades faz com que ele também é um What are these sadvipra. four activities? Quais seriam essas 4 What's the first atividades? one? Qual a The first primeira? activity of a Sattvipra? Well, let's look at the first characteristic. Olha, vamos olhar as Supreme características. consciousness to Parama Então, ele está voltado para a devoção da consciência suprema. So in order to keep this devotion, to be devoted, what does it mean? It means to think about Paramapurusha, to meditate Então, on com a Paramapurusha, finalidade de estar love the voltado Supreme para Consciousness com a consciência more than cósmica, anything ele else. sente amor por And essa that is consciência being done suprema. in Ele very sempre está practical way direcionado para a through consciência spiritual suprema. practices. A Satvipra Então, eles must têm do práticas spiritual espirituais. practices every day. Todos os How can a dias. person claim to be devoted Como é to que uma certain pessoa pode reclamar se ela é activities if she devota? doesn't spend at least some time every day to think about, to care for Uma pessoa que that sempre pensa, which se a person is preocupa, né? devoted to. So if we are Então, uma devoted pessoa to que the está Supreme voltada para o Consciousness, Supremo, como é que ela vai naturally reclamar we think do que about ela the tem? Supreme Consciousness. Tem que pensar na We consciência love the cósmica. Supreme A Consciousness. gente We ama a serve the consciência Supreme cósmica. Consciousness. Ela serve a consciência And suprema. by doing that, E we fazendo practice isso, meditation. ela pratica meditação. Is a systematic practice. A meditação é um sistema metódico de prática, de concentração, Ideate on de, Supreme de, Consciousness. So de it's ideação necessary na consciência suprema. practices, spiritual practices, practice of Então, é meditation. necessário as práticas espirituais. Yeah, even Baba was a Mahasattva who was, we could say, Baba, ele era um Maha, to show é an um superior, né? he Do Sadivipra. meditation Ele está além do Madhivipra. every day, invariably. Então, And todo he dia ele advised his praticava disciples meditação. to Todo dia. practice meditation twice a day, every day. Ele praticava meditação 2 vezes ao dia. Activity. Essa é a primeira atividade. Practice daily Praticar meditation. To practice daily spiritual practice. meditação todos os dias, 2 vezes ao dia. So then, the Então, second quality a segunda flows qualidade out of the first one. It needs to be precisa ser developed and cultivated separately. desenvolvida e cultivada. And that a Satvipra practices, performs ethical conduct. O Sadivipra, ele pratica e performa práticas éticas. It shows up in the daily life. It shows Então, up no dia a dia in how dele, a isso é Satvipra mostrado. in how a Satvipra talks. Do jeito que ele fala, Occupation a Satvipra is following. que ocupação que ele está. It shows in all these activities. Então, as ações dele do dia a dia mostram que ele está envolvido ou não com práticas éticas. 10 yogic practices of Jnana Niyama. As 10 práticas do yoga, os yamas e os niyamas. Practice Praticar, not harming other beings não else. machucando os outros So in seres. the way we eat, it is Do jeito que a gente come, our ethical conduct is reflected. tudo é refletido no nosso ser. To not lie, Não to not mentir, tell the lie. nunca dizer mentira, é em verdade. And as I said before, a Satvipra is established in that. It is a matter of practice and developing, but a Satvipra Uma metodologia de desenvolver as suas ações. to be reliable on his morality.
está envolvido com a sua moralidade. Embodiment of morality. Morality also means to fight against immorality. Então, moralidade também significa lutar contra a That imoralidade. is also an aspect of morality. Então, So são we can vários see aspectos da moralidade. not only of spirituality and spiritual practices, but also of moral conduct from the beginning to the very Desde o end início of life. até o fim da sua vida. So this is the second of the daily practical activities of a Então, essa segunda parte da sua prática diária includes inclui, human beings as human beings, como we seres are humanos, not perfect. nós não somos perfeitos. We do harm to others A sometimes. gente machuca as outras pessoas. So what does practicing morality mean? Então, o que acontece quando a gente pratica moralidade? Self-reflection. Então, faz com que a gente torne-se mais The autorreflexivos. seeker is ever ready to reflect his or her conduct, to analyze A gente faz com que a gente analise the behavior, the words that o comportamento das palavras nossas que reflete no outro. And if one finds that one has done a mistake, Então, quando a gente acha que alguém está fazendo algum erro, push it under the carpet. You see, that is a what gente esconde debaixo do tapete. With a lot of leaders, progressive social leaders, when they Como get muitos into líderes power, progressivos, they start maybe processivos, making some mistakes. eles fazem algum erro, cometem algum erro. So many leaders, they do that. Muitos líderes fazem isso. Don't address their mistakes. It's natural, it's human to do mistakes. So É natural do ser humano cometer erros. practices self-analysis, self-reflection. Prática significa uma autoanálise, uma autorreflexão. Rectifies the mistake, admits the mistake. Então, com essa prática, a gente admite o nosso erro. And rectifies it. Makes E retifica eles. This is an important aspect. Isso é um aspecto muito importante Ethical behavior, de comportamento ético para a gente se permanecer na nossa moralidade. So it includes the practice of daily, então, também isso inclui a nossa prática diária. É uma prática da gente sempre melhorar dia a dia. So this you can see a Satvipra does a lot of inner work. O Satvipra, ele sempre está fazendo um trabalho muito interno. Ou seja, a gente vai sempre fazendo com que a gente se torne cada vez melhor. Which is unlimited benevolence, which is love, which is an awakened consciousness. A gente despertar nossa consciência. O melhor que a gente pode fazer nos nossos serviços. Porque essas são as duas primeiras qualidades de um Satvipra. E uma das partes de uma conduta ética no yoga é estudar. Então, que ele ou ela tem que estudar. A gente tem que estudar. Even if we want to care for your plants in your house, in your flat, you need to study. What does the plant need? Então, mesmo com as plantas, por exemplo, a gente tem que estudar o que as plantas precisam. The plants, do they need more shade, more water? O que as plantas precisam? De mais terra, de mais água? A gente tem que estudar tudo que nos envolve. Modern society has so many complicated problems. Então, a nossa sociedade tem muitos problemas complexos, por isso que a gente tem que estudar. A gente está disposto para oferecer soluções.
Sadhvipra também, todo dia ele está envolvido com os estudos. Todos os dias. Que a gente tem que pensar. A gente tem que ter um raciocínio lógico para desenvolver e despertar a consciência, detectar a irracionalidade. Isso é muito necessário. A gente tentar ajudar com tanto problema social, com tanto crime social. A gente tem que parar e pensar racionalmente e detectar o problema e apresentar soluções. Principalmente numa vida moderna, né? Numa liderança moderna. Essa é uma das características. In a course of 3 workshops. Today is the first workshop, then there are 2 more workshops in the same series, how to become. Então, hoje a gente está falando desse primeiro workshop. Nós vamos ter mais 2. Esse primeiro é sobre o que é a Sadhvipra, o segundo de como a gente pode desenvolver, como é que a gente pode promover a expansão mental. O Baba ele nos deu um processo muito claro e objetivo para esse caminho, para a gente seguir e desenvolver e se tornar um Sadhvipra. E através dos estudos a gente vai saber como que a gente pode servir o outro de melhor forma possível. Então qualquer Sadhvipra está envolvido com os estudos. Essa é a terceira. E a quarta e última. These are inner works, these are preparation. The fourth activity is a Sadhvipra takes up a duty, a responsibility. Então ele pega uma responsabilidade. Takes up a charge. I am in charge. I take this responsibility. Ele é responsável. Eu mostro. Ele pega a responsabilidade de algo. Eu sou responsável. Eu vou aqui trabalhar da minha melhor forma possível. Em benefício. Em benefício dessa sociedade. É isso que o Sadhvipra faz. Ele pega uma responsabilidade pública. Desde o início, é como se ele fosse um CEO, um presidente. Ele pensa como dono daquilo. Ele pega a responsabilidade de ser o presidente daquilo que ele está envolvido. Tanto de os espirituais e físicas, do início ao fim. E nos mostra todos os dias como um pode performar idealmente uma responsabilidade social. A gente pode olhar uns exemplos. Eu gosto de olhar aquela pessoa que ele faz tudo com responsabilidade na esfera pública. Como um médico numa clínica. Então depende de quem ele está recebendo. Então esse tipo de pessoa é como se fosse um médico. Então essas são as 4 características e atividades do Sadhvipra. O Sadhvipra, ele tem um certo envolvimento em algo que ele está fazendo, um envolvimento responsável. Então,
de is Vibra the way of life. é um estilo de vida. Think about, wow, these characteristics and these activities, they are quite Então a gente pensa, essas características, essas atividades todas, handful, as we all experience. nós Life has its aqui, challenges. Life a vida é um experimento, problems. a vida Life são has problemas. So a Satvipra chooses to practice that which will help him and help others O to Sadhvipa, ele develop vai that. escolher aquilo que ajuda ele e os outros. A Satvipra is a lifestyle of love, a lifestyle of Sadhvipa é um estilo de vida do amor. So it becomes natural to Então é natural para ele. Satvipra by practicing these Naturalmente ele se torna um Sadhvipra quando ele tem essas práticas. everyday something, meditation, A gente pratica todo dia a meditação. and by repeating the activity, what happens? You form a habit. Então a gente torna isso um hábito, se a gente faz essa prática todos os dias. Then more regularly, then what happens? They develop a habit. Whatever you do regularly, it becomes a habit. Então, o que você faz regularmente torna-se um hábito, né? Então, não adianta você ter uma prática meditativa, por exemplo, uma vez ou outra, né? Então, isso não se torna um hábito. Só vai se tornar um hábito quando a gente faz isso diariamente. Se a gente meditar todos os dias, isso faz parte da nossa rotina. Meditação é absolutamente necessário. Comer também. Comer. Então, a meditação é tão necessária quanto o alimento do dia a dia. E aos poucos a gente vai moldando a nossa personalidade. Sattvipras ultimately they embody what they live for. A Vibra, ele demonstra no seu corpo o jeito que ele vive, o jeito que ele é, a moralidade, a necessidade de conhecimento e o serviço. Então agora, a gente já falou das 3 características. Quais são as 4 atividades principais? Então, qual que é o momento secreto do Sadhvipra? Qual que é a atividade secreta de um Sadhvipra? The sacred duty of a Sattvipra is when society is in such a state that the rulers exploit the population, the people, then it is the sacred duty of the Sattvipras to become active and to protect the innocent, the righteous people, and to fight against the immorality, against the exploitation. A atividade secreta de um Sadhvipra é proteger toda uma sociedade. That is the sacred duty of a Sattvipra. Only Sattvipras can do this task. Então, somente Sadhvipras podem fazer esse serviço, proteger a humanidade contra o mal. Somente os Sadhvipras podem salvar a humanidade. Os problemas são um pouco complicados. Eles precisam de pessoas competentes, com conhecimento, com poder e com coragem, com qualidades, a oferecer soluções. This present crisis of humanity, which is a crisis of existence. Essas crises da humanidade, da existência,
starting our proudest party in Germany, Quando a gente começou a came from a trabalhar discourse com o about Prout na self-design Alemanha, in Frankfurt. em It was Frankfurt. an unusual discourse, brothers and sisters. And there were very unusual circumstances how Baba Eu tinha uma circunstância muito without visa. His usuais. visa had already expired. He had already been to Germany. He had no more visa. But he insisted he wants to go and visit Germany one more time. And so Decidiu visitar a Alemanha German authorities várias allowed him vezes, to mesmo enter sem without visto. needing a visa. This Ele was insistiu por essa visita. German bureaucracy, but it showed Baba's extreme determination to come E to Germany estava one more extremamente time. determinado, And mesmo he diante gave da a burocracia. quite unique talk. You can look it up. It's called To Save Humanity. And there he says, humanity is now facing an existential crisis. There have been many crises Naquela in the época, history of a humanity, existência but humana now estava humanity enfrentando is uma facing difícil a crisis crise of existence. de Humanity has to existência. decide whether to live or to die. And there are already the death signals, Baba said. The death signals can be heard. So it is the duty of every spiritual aspirant to save humanity. It is Então, the essa é duty uma qualidade de salvar a of the humanidade. Satvipras to save humanity from this existential crisis. Dessa existência de crise que é. I gave it a meaning that Baba said these strong. He has said something similar a few weeks before in Istanbul, where he said dogmas, the dogmas of humanity. Os dogmas da humanidade Existence of entram na nossa existência psíquica. But to say it so clearly that Ele disse claramente para essa crise de existências. That clearly Baba said in Frankfurt, and he had his reasons to pronounce it in Frankfurt, in Germany. Ele fez um pronunciamento na Alemanha. We took inspiration from that. A gente pegou a inspiração, a gente se identificou com a inspiração dele. A gente fazer e contribuir a nossa, ou seja, fazer a nossa parte. To change the society, we need Satvipras in the first place. So how are Satvipras being created? Então, como Satvipras foram criados? According to Baba, de acordo com Baba. Mental, intellectual and spiritual training. Através de um treinamento. Então, qual é o nosso trabalho aqui para a gente desenvolver e mudar essa crise humanitária na Alemanha? Criar um local onde a gente oferece treinamento de Satvipras. Então, a gente continua esse treinamento, né? Feasible to start a political party because in the end Satvipras need to take leadership. Então, por fim, o Satvipra ele tem que se envolver em algumas áreas, incluindo a política. Então, a gente seguindo esses guias, né, oferecidos por Baba, esses caminhos informados por ele. Então, uma das inspirações veio. A única regra é atualmente salvar a humanidade da crise mundial. Então, por isso, irmãos e irmãs, isso pode soar que está tudo muito longe. Mas se a gente coloca em prática, se a gente só fizer isso, sobre o que a gente está falando agora, então a gente está apto por oferecer uma liderança Satvipra. Como você e eu, como nós, podemos nos tornar Satvipra. A gente já se tornou, falamos sobre isso.
Então, isso é bem específico. First activity. A primeira atividade. Commit to practice your spiritual practices every day, Então, sincerely. comprometimento And if you com are as suas doing that práticas intensely, espirituais. in this way, you Desse develop jeito, your Satvipra qualities. For você example, consegue desenvolver suas qualidades de Srila Sadivipra. Baba in Anandamaga, he has given such clear guidelines to meditate twice a day invariably. Então, é importante a gente relembrar que Baba Those who have further nos deu um lessons caminho will objetivo e also claro do para this twice a day. as nossas Let's do práticas. it in our life. And Então, when the vamos brothers and sisters praticar na to nossa practice vida. kirtan, to practice asanas, to practice all your lessons, implement your will to become Satvipra by doing Você vai that. se tornar um And there are Sadivipra. 4 main things that you need to do to be to develop yourself as Satvipra. You need a will, and you have the will. That's why you are here. That's why we have come together Tem here. que ter os desejos, The você tem que will querer. to learn how we can make Você ourselves tem que Satvipra. querer So then needs the se tornar um wisdom. Sadivipra. Então, você tem que So estudar, we need você to tem que know how to aprender. do it. This Baba has given in every possible Isso Baba já nos way. deu. He has given us the knowledge how to do it. He has given us the Ele já lessons, nos the deu o meditation, conhecimento e how o to practice caminho prático a ser meditation, seguido. what the E o que a gente grace tem que you have fazer. received by Que learning graça the que você science recebeu. of meditation, of spiritual practices, implemented every day, kirtan, Meditação. asanas, lessons, and other practices Meditação, like kirtan, dharma asanas, ritual lições, meditations, panchajanya. The panchajanya. more you do, the more you develop your Satvipra Quanto mais qualities. você faz, mais I'm você talking desenvolve. extremely pragmatic. Practice it Isso pragmatically. é extremamente Look pragmático, at your né? Essa sadhana prática. and Fazer a sua prática, make it o seu sadhana. more sincere and intensify it. Quanto mais sincero você é a In prática, this mais way, intenso you você se make torna. yourself Satvipra. And in Você the tem que se second, tornar um Sadivipra. E a every segunda, day look at your yama niyama. todos os dias você faz uma revisão nas suas práticas morais, o yama e o niyama. Faça uma self-análise, uma autoanálise da sua conduta diária. De fazer o que eu fiz, o que eu deixei de fazer. Faz um check-in daquilo, um checklist daquilo que você está fazendo e do que você não está fazendo. Calcula. De uma forma bem prática, é observar o seu yama e niyama diário. How benevolently have you communicated? And maybe have you said something that afterwards you thought, Do jeito que você se comunica, talvez se disse alguma coisa que não foi tão agradável ao se expressar para uma outra pessoa. Permaneça na sua conduta moral. E parte disso, todo dia, Swadhyaya. Todos os dias, estudos espirituais. Assim que eu começo meu trabalho todo dia, a primeira coisa que eu faço é ler alguma coisa. Te dá inspiração, te dá conhecimento. A primeira coisa que você faz quando você acorda, procura fazer seu meditação. A primeira coisa que quando você acorda, a primeira coisa que você pode fazer é pensar no divino. A gente tem uma prática para isso. Te dá outra dimensão das coisas. That's how we start the day. Then we practice meditation. See the priorities. The priorities are sadhana, Faz um checklist das suas prioridades.
devoção, asanas. And so then, when the spiritual practice is done, Então, then quando sua prática I espiritual recommend está what pronta, I then do a little bit at least of Svadhyaya to feed my intellect with preenche o seu spiritual intelecto inspiration from com Baba. inspirações It gives me knowledge every day, it gives espirituais, me inspiration. aspirações And then, of espirituais. course, like for example, I'm engaged in the daily Proudest magazine. Então, por exemplo, eu estou dedicado no meu dia a dia à produção da revista Proud. You know, have different topics. So then, according to your work, according to your situation, according to your country, according to your service that you are rendering, you study cooperatives, how to run the cooperatives, how to overcome the pitfalls, how to look at successful ways of running a cooperative. So that needs studying and implementing. Estudar é implementar, é complementar. To read spiritual scriptures. Leia, To get into the habit of faça reading leituras de every tratados day espirituais todo something dia. from Baba. And Leia then sempre also, alguma coisa de Baba todo first dia. thing Primeira coisa, of intellectual feeding para alimentar seu in intelecto the day. no dia, Not the handy, not the news, não not as the notícias, TV, radio, não a televisão, not the rádio, emails. não os e-mails. That will come. Essas coisas vão Let's acontecer. set our priorities right. Vamos agora Our colocar, priorities are vamos devotion to the Supreme Truth. colocar prioridades. A primeira delas, uma das prioridades é ler With the conteúdos total bliss. espirituais. So then we set ourselves towards that, on that highway. Então, a gente coloca o nosso pensamento num estado muito alto. A gente vai alimentando o nosso intelecto com conteúdos espirituais. Aí o restante vão acontecendo, vai aparecendo. Essas coisas a gente consegue fazer, a gente consegue implementar no nosso dia a dia. Quando? Quando é um bom tempo, um horário para se tornar um Sadvipra. Baba disse alguma coisa interessante. Que toda and that too from this very moment. A gente tornar um momento especial. To make yourself a Satvipra. Se tornar um Sadvipra. É agora, é hoje, é todo dia. E qual que é, não tem um lugar correto, é em qualquer lugar que você está. Nossa comunidade, que você pode contribuir com algo, numa organização, onde você está. O melhor é quando você está disponível para estar com os outros, fazer seu trabalho de Sadvipra para ajudar a resolver os grandes problemas. Então, a gente só consegue isso não somente fazendo com uma pessoa assim, mas no âmbito coletivo. Os Sadvipras precisam estudar e cooperar, para trabalhar junto. Pode fazer isso na tua família, sua comunidade, sua organização. Isso é muito, muito prático. E a quarta é
Pegue uma responsabilidade, seja responsável por algo. fundamental practices to take up a responsibility, to take up a duty in the organization. Numa organização. If it's just to say, every week when we meet for group meditation, I take care of the altar, of the table. I take care of the cleaning. I show up. I take a duty. Pego uma responsabilidade, por exemplo, eu sou responsável por limpar, eu sou responsável por preparar. I am committed and I'm taking a responsibility. I'm taking a duty. In the household, from now on, I will take the duty of taking out the trash. Whatever it is. Pego a responsabilidade de jogar o lixo fora. Big steps. I'm taking the responsibility of Ser responsável por algo. Something, some activity, some campaign in my country to promote alguma coisa no meu país, to teach meditation or to a promote ensinar meditação, a cause, a social cause, whatever it is, estar envolvido com uma causa social, it helps. ajuda. You have a responsibility, a post, a commitment. Uma posição, uma responsabilidade, um compromisso. Isso é algo extremamente prático. Vocês têm que discutir entre vocês. Quando a gente se auto-pergunta, como eu me tornar um Sadhivipra? Essa é a resposta. Ok, esses são os passos, você já tem a resposta. E como a gente faz os outros Sadhivipras? Como que a gente torna o outro Sadhivipra quando a gente se tornar um Sadhivipra? Isso inclui como a gente compromete, o que a gente faz, o que a gente, do jeito que a gente fala, como é que é o nosso compromisso. Desse jeito, a gente faz um outro Sadhivipra. Então, como eu disse, essa é a primeira parte das 3 séries que a gente está falando sobre esse tópico. Essa é o básico, é a nossa fundação. A próxima aula, eu quero ir um pouquinho além em outros aspectos de como a gente desenvolver competências de aprendizado, de como é que a gente aprende a racionalizar, ser racional, como que a gente pode despertar o nosso consciente e os passos para a gente despertar nossa consciência. Quais são os passos para a gente decidir aquilo que é racional e aquilo que é irracional? Como a gente consegue detectar aquilo que é racional e aquilo que é irracional? Quais são os elementos do pensamento? O que é necessário, o que faz parte? A habilidade de a gente pensar no que realmente importa, no que realmente é verdadeiro. E a habilidade de detectar coisas irracionais, insanas. Identificar também os defeitos da liderança. Não rezar por isso. Ver através disso. Isso vai ser um aprendizado nos próximos encontros, na próxima aula. Então, agora, eu gostaria de finalizar a grada e oferecer Então, eu agradeço a todos pela paciência, por estar comigo. Agora, se vocês tiverem algumas perguntas,
O Dada Mahesh Prarananda e os outros organizadores vão intermediar. Then let's do it. Então a gente vai seguir adiante. Okay. Guruvati asks one question. A Guruvati tem uma pergunta. The meaning of the word Sadvipra is a person who is moralist and a spiritualist and who fights against immorality. The question is, for those who do not practice spirituality, A Guruvati tem uma pergunta. A pergunta é: Somebody's making noise. Yes. A person who is not a spiritualist, how do they make themselves a Satvipra? A person who has the desire to serve society and does not find that he or she is a spiritualist needs to understand what it means to be a spiritualist. What it means to be a spiritualist is to acknowledge consciousness. To acknowledge a pergunta é: consciousness. To acknowledge, to... O significado da palavra sadhvi para uma pessoa moralista e espirituosa que luta contra a moralidade, para aqueles que não a praticam com a espiritualidade, como se torna o sadhvipra? Physical body and your thoughts. Just to notice that you have a physical body, that you have thoughts, but that they come and go. But you, as a self, remains. So when you learn that you are more, or I should say, get a feeling that you are more than your body and your thoughts, that you are actually being the observer of your thoughts. That means you can say, I know that I have thoughts. I am aware that I am thinking. I am the awareness. I am the consciousness. That remains. So that is constant. There's consciousness in me prior to thought. And if that person takes a little time to go inside and feel inside his or her heart, then that person can feel that in the heart there is a benevolence, there's a kindness, that whatever happens deep in our heart, there is a benevolence, there's a kindness that remains. Whatever happens, it is constant. So when we acknowledge that as something permanent in us, some benevolence, that we want good for Quando a gente faz o bem para nós, a gente acaba fazendo o bom para os outros. That we are more than our body and thoughts. Então a gente é muito mais além que o nosso corpo e a nossa mente. To develop this consciousness. Então a ideia é desenvolver essa consciência através da meditação. By practicing meditation, we become a spiritualist. Every human being, então todo o ser humano tem espírito e consciência. Deep inner benevolence. All it takes is to put attention towards that. Everyone can learn to do that. In our mission,
we teach people children from the age of 5 to practice meditation. Everyone can learn and practice it. And in that way, Todo mundo pode aprender a everyone meditar. can Até become crianças acima de conscious. 5 anos. And it is necessary Isso é that we necessário socialists, in order to be a reliable, incorruptible leader. If I want to be that really strong in the face of so many obstacles, then I need to develop my consciousness. And I know desenvolver minha everyone can learn. consciência. Todo mundo está apto a desenvolver a consciência. So that's what I can say. Por isso que eu posso dizer, para responder a pergunta. Brother Ishtadeva has his hand up. Ishtadeva, if you unmute yourself. Ishtadeva deve estar com a mão levantada. Thank you so much. Namaskar, Dada Madhu Vidyananda. Namaskar a todos. We have been discussing on WhatsApp, and yeah, just to humbly add something to Guru Vati's question. Gostaria de fazer uma pergunta. Baba says clearly in one song, one Prabhat Sangeet. Então, Baba comenta numa música, no Prabhat Sangita, que of the supreme consciousness that pervades the world. You have never tried to look within. Everything is ever hidden within you. Hence, look within. So the response is that we have to go, whosoever we are, we have to go within ourselves. a gente As tem Margis que ou non-Margis. Non-Margis also olhar ou entrar dentro de nós mesmos, sendo Margi ou não Margi. We are the replica of that supreme consciousness. We have to identify with that supreme consciousness within. And so, many times, in many cultures in the world, people have asked God to provide them with a Superman. And Baba has given us a Superman called a Sadvipra. And that Sadvipra is transformed, is forged through what Baba has given. Baba has given his own technique. Is forged through Tantra, through the different stages of Tantra. We have Sadharana Yoga, Vishesh Yoga, Sahaj Yoga, etc. But the main clear point is the inner transformation. And that inner transformation is going to give just like a pipeline, which is going to open to something really special that a Sadvipra should have, is devotion. That devotion is really the key. And inside that devotion, we are going to discover who is I will call it the proprietor of that devotion. So Baba says also, whosoever we are, Sadvipras or not, presidents of the republic or not, ministers or what, we will have to respond to someone superior. And when we identify ourselves within and know that that supreme entity is within us strongly, then our output, our outlook in society is just going to be like a trickle down something, trickle down morality, trickle down economics, trickle down psychology, and we are never going to neglect anyone ever, whosoever. So the first step that I'm very, very happy that you have touched the essential points of this. Really, I'm flattered. I'm really blessed to listen to you today. Thank you so much. Namaskar. Thank you for your wonderful extension and contribution to our topic today. Thank you. Lovely.
Parameshwaran, are you talking? Because we don't hear you. Yes, it would help to unmute myself. Excuse me. Thank you. The next question is from Brother Shiva. He asks, there are so many duties one can commit to, but only so many hours in a day. What are the criteria one ought to consider in selecting duties? What criteria to select duty? Mhm. When I look at options, I first look at Baba's guidance. Now, I like to follow the simple directions. So then I have a pretty clear hierarchy of what my duties are. And that I already mentioned. The first duty is sincere sadhana as a service to Paramapurusha, as a service to Guru. And so Baba has given the duties that we need to do. Then we have taken certain oath. At the time of initiation, we have taken certain oath. For example, if we are married, we have taken certain oath. If we have children and we have done baby naming ceremony, so we have certain duties, certain responsibilities. Então a gente tem certas habilidades family, com a nossa família, for our children, com as nossas crianças, com o nosso parceiro. ranking duties to do. Então a gente tem várias atividades a fazer no dia a dia. Quais são as outras habilidades as quais eu também posso incluir? Aí eu pergunto a mim mesmo: o que Baba gostaria que eu fizesse? No que eu estou apto também a realizar? E o que eu quero realizar? E alimentar isso. Isso tem que vir do meu coração. Então isso vem até fora dessa alçada da prática espiritual. Faço a minha meditação e pergunto para Baba. Eu me encontro agora aqui na Alemanha, o que eu posso fazer? And so I was going to be here for some time. And so then I asked very deeply at the time Eu perguntei muito no meu íntimo. Perguntei para o Baba, eu estou aqui agora, o que eu posso fazer? Então a resposta veio. Aí a resposta veio, então. Então, como é que eu posso agradá-lo, ajudando as pessoas e estabelecer, então, um centro para isso. Então, a resposta para mim veio: não faça isso. Ele nos dá uma habilidade criativa para a gente trazer soluções criativas para essa sociedade, trazer também uma sociedade criativa. Então, qual que é a melhor coisa que eu posso fazer? Eu junto as pessoas, são treinadas. Então, isso já acontece. Aí eu vou me organizar. Como é que eu posso continuar isso? Na Alemanha é muito complicado. Eles têm um sentimento muito arraigado nacional. Então, aqui é muito complicado. Então, eu tive a oportunidade de poder criar, através de uma plataforma, de como as pessoas podem ser treinadas.
obter esse So conhecimento. that's what I was doing. So when you ask yourself, Então, what quando você does pergunta a God você want me to mesmo, do? What are his main instructions? quando você mesmo And then se what concentra e can I do pergunta, o que que eu in posso my fazer? situation, in my A resposta locality, vem, na minha in my situação, country? no meu In país, many countries, it wouldn't be feasible to start a political party in order em muitos to países é speed muito up difícil, wars. né, a gente It would iniciar um start projeto very assim político. complicated. In African countries nowadays, Africa is so Nos países many africanos também difficulties are there, so many struggles. tem dificuldades, né? In Niger, so many things are going on. Na So Nigéria, my no situation Níger, is very, very unique. What can I as do? situações são But the fundamental particulares, são we únicas. find already in the Supreme Command to lead others along the path of righteousness, to do prachar, to spread As meditation, pessoas, a gente encontrou pessoas para fazer o prachar, for initiation, to inspire começar com a people iniciação for com as initiation. pessoas, The beginning of spiritual life comes para apresentar a elas uma guiança, né, para as práticas espirituais, uma vida espiritual. What capacities do I have? Então aí eu penso, quais são as capacidades que eu tenho? Great thanks to the wonderful translators here who are E grande translating coisas into the different languages. No, em that is the diversos capability. I have idiomas. the capability to doing that. Am I able to write, to publish Eu tenho, eu tenho a capacidade de Am I good at education? escrever, Do I want to trabalhar educate? com a área da educação. Do I really feel for developing farms and Então, eu realmente cultivating estou land me to sentindo develop my desenvolvido community para and desenvolver a minha in the comunidade areas, no meu whatever entorno. it is. So it will crystallize. Independe o My que é. experience, A minha following experiência Baba's é guidance and following sempre the inner, seguir as we o just heard caminho from que the Baba teachings nos of deu. Ishtadeva, going inside first, and from inside Primeiro, vai have dentro de você, connection consulte, with the fale com Guru, você it mesmo. will crystallize. And then Isso vai ser what I will cristalizado, do ele now vai is in the next ser session, asking right questions, Pariprashna, evidenciado. Então, nas well-guided próximas questions, edições is a do great nosso skill curso, to help us a gente vai make conseguir entender better como é que a gente decisions. desenvolve uma grande potência Yes. de liderança. Sim, obrigada. Thank you, Dada. Guruvati asks another question. What do you think Guruvati of tem outra people from pergunta. Africa? Some Africans have begun to grow hateful towards France, the ones that were Tem uma colonized pergunta, by France. Personally, I don't think that it's by hating others that we solve our own problems. What advice can you give to Africans in O que terms você of acha dos golpes de estados na África? Alguns africanos começaram a sentir ódio pela França. Pessoalmente, não acredito que seja odiando os outros que resolvemos os nossos próprios problemas. Que conselho você pode dar aos africanos em termos de Sadivipra? Hatred and aggression, anger, Ódio, agressão, is raiva not a solution. não é It is a negative. realmente a solução, é negativo. Anger and hatred makes the mind narrow, so it doesn't help. To understand the situation, to be able to think rationally, for that it takes not much in my experience. I mean, I've looked a little bit at Niger. I mean, it is obvious the incredible exploitation that the African continent and Niger as one of the countries has suffered under the hands of mostly of the European colonizers, and the continued exploitations with the totally unjust É contracts completamente between injusto. and African countries. And Em alguns países France, for africanos, example, a França, por voluntary exemplo, contracts and all that, including Niger. It is good to understand that, to understand history and to understand the present situation. a gente tem que entender a história para entender a conjuntura atual, pensar How to como, best qual seria o melhor move towards solutions, movimento not by hatred, para a gente resolver os problemas. understanding Mas primeiro a gente tem que entender by rational
by uma analyzing the situation, analisar a we need situação de uma to forma make racional and come up with solutions. We e can futuramente these trazer uma solução and ou soluções. I can understand Eu posso the entender suffering people o sofrimento das pessoas, and o I sofrimento dos understand africanos. people who say we have had enough. Eles It is têm, right eles to têm direitos and to work and e to fight de for trabalhar e lutar rights, for example, a favor dos seus direitos, to fight for the rights to utilize one's own resources, to build one's own economy, to protect criar a sua própria economia para uma proteção manipulation and exploitation. That is e evitar a manipulação dos outros. with the complexities of Então, modern lidar com geopolitics. essa complexidade That's another question. de problemas. Essa é uma I outra think pergunta. at this Eu time, acho Guruvati and que brothers nesse and ponto, sisters, Guruvati, we are at a different stage a of gente está our em diferente estágio de poder de organização, as a proud movement. como um movimento do Proud. It's the same. I can give you an example Também posso dar, from our work in Germany. eu posso dar um exemplo do nosso We trabalho aqui na cannot Alemanha. concentrate for example, our election campaigns. Next year there will be European elections. We already have to start the campaign now. We do not concentrate ourselves on political issues at this point. We concentrate ourselves at fundamentals. We basically tell that the problems of the society lie in defective leadership. That the leaders think too much about keeping their power, their party power, their political power, and they Parte don't política, think e eles não firstly about pensam the welfare primeiro. of the people. So it is a defective thinking, and we need to change that thinking. Então, é um And to change that pensamento thinking, limitado. we Então, o que a need gente tem que fazer? A gente tem we que, need training. aos poucos, mudar esse Meditation pensamento. helps Através da one meditação, to one's true ajuda, conscience, to one's benevolence, ajuda a to trazer one's consciência, clear mind. It helps to do good decisions. So we ajuda actually a gente a ter boas decisões, saying we promote a gente promove ethical standards in padrões éticos politics. na We política, promote meditation, which promovemos is também a meditação an accepted mainstream practice and value as a tool e agrega valor better politics, para a for better racionalidade e para a gente trazer uma melhor política. and in this way we E attract ainda não, spiritual e ainda não é progressive suficiente para people. isso. And what can we offer them best? We can offer them to develop themselves at Sadvipra. Então, o que a gente So pode if fazer? we A gente find pode ourselves at that stage, trazer ferramentas that para would be eles se desenvolverem como sadvipras. I cannot, I don't know the detailed situation in Africa. Eu não I sei em can say in detalhes a general, situação if we, at this point, atual na África. Eu posso dizer na Alemanha. E o que eu posso dizer é que a gente pode espalhar a filosofia de Baba, espalhar também o neohumanismo e práticas espirituais. A gente tem que mudar a consciência coletiva, tem que fortalecer as pessoas espiritualmente, espalhar a espiritualidade e as práticas espirituais. Basicamente, essa é essa estratégia que a gente está aqui fazendo na Alemanha. É a única coisa que a gente nota que é prática aqui. A gente cria novos sadvipas, novos magos, novos candidatos para as nossas campanhas. Isso é o que eu poderia comentar.
could be em linhas outlook gerais. for you in your proud and Samaj work in Africa? Você pode trabalhar. Isso aqui eu posso comentar, algo que a gente pode trabalhar na África. Thank you, Darji. One brother has his hand up, Oi. and I wish he would unmute himself and speak, but I don't know what his name is. One brother has his hand up. Ne fais pas, t'embrasses là, c'était que rien de Dieu. C'est pas ce que je voulais, mais faire. Merci beaucoup de That m'avoir doesn't sauvé. sound like the question. So I can't call on the brother because the hand is not there. Yes. Dada Danishananda expressed that he was sorry he couldn't come to the class, but that the little bit that he heard at the end, Dada da Nishananda, e comenta que não pôde chegar antes da aula. was late. What I Ele- heard was wonderful. I will be sure to watch Ele it está again. atrasado, mas ele disse que foi maravilhoso a sessão. Thinking along the same lines, but I think you have clarified things and put into sharp focus the essence of what spiritual leadership really is. Dada, I'm going to express an opinion, if you don't mind. Dada estava ansioso pela palestra, mas devido à emergência, chegou tarde, ouvi que foi maravilhoso. Vai assistir no YouTube, participar das sessões subsequentes e tem pensado na mesma linha, mas acho que ele esclareceu, colocou o foco da essência, que realmente é a liderança espiritual. You are avoiding criticizing, but I think it's important to focus on solutions. Então, o Dada Mahesh Varananda está comentando que é importante se concentrar nas soluções Society should adopt que a sociedade pode adotar the climate crisis, to overcome para diminuir, né, diminuir esses problemas que a gente tem no mundo, como crises que os países eles enfrentam. Então, o Kraut solutions. seria uma solução Three-tier economy. I mean, there's a para a lot of economia, details there. Reforestation. I mean, a lot of campaigns that I think we could, pode criar várias campanhas, both campaigns of others we could support and campaigns that eles podem apoiar, we could promote. que a gente pode promover. That's my opinion. Essa é a minha opinião. There's another question. Tem mais alguma pergunta? In West Africa, the sign that the domination of the Vaishyan capitalist exploiters is near. Mais uma questão. Serão os golpes do Estado na África Ocidental o sinal de que o domínio dos Vaixas está próximo do fim e os caxetes vão tomar o poder? The domination of the Vaishyans is near the end and the Katrians are taking power. That is a very good question. Essa é uma boa pergunta. I would like to say Eu queria dizer for me, que eu remains to be seen. Geopolitics are so complicated. as políticas são complicadas. That I think for me it would take Então acho que para mim pode ter que esperar um tempo para eu clarificar. I must say I don't have enough information. Posso dizer que eu não tenho informação suficiente sobre isso. Certamente, Burkina Faso, Mali, changes in their leadership and now Niger. It's to change
from Vão mudar. Vaishyan to Kshatriya, that is a long process of an age changing. That's complicated with the powers of colonialism. Poder e As colonialismo. I said, for me, it remains to be seen how this develops, including in Niger. As we know, the US Então, o poder dos Estados Unidos ainda que domina a África. Power is an extreme power of the Vaishyan age. So, Então, what our work is to move que a gente pode trabalhar a Satvipra essa revolution. And for that, it requires Satvipras and Satvipra organization. And we have enough to do com isso. Dada was just now saying, então, Dada está dizendo que a gente tem que concentrar na construção. A gente pode publicar inspirações, a gente se concentrar na área construtiva, na edificação, fazer alguma coisa. A gente faz isso com a nossa revista de Proud. Very wonderful analysis, but people get kind of bogged down with this analysis of all these negatives. Então a gente oferece algumas análises, inspiração, que deixa as pessoas elevadas. Eu gostaria de sugerir, como Dada comentou, a gente se dirigir para esse caminho, a gente ir para o caminho da construção. Sim, mesmo no progresso pessoal, a gente promover a ética, a conduta ética. There is a strong development of Kshatriyans with the military forces having taken over there, but it may not be the end of the story. So for me, it would be a bit early to say. Então é muito cedo para me dizer. Eu não tenho muita informação a respeito. Então a nossa função é precaver. É a precaução. Thank you, Dadaji. Thank you, obrigada, Dada. No chat a gente colocou um formulário para avaliação dessa aula. O link também das aulas anteriores. Finishing his physics graduate studies. He's doing the editing, but it takes him a few days before he can put up the classes. So it takes about a week or so before you can see this class, for example. But all the classes are going up. Okay, Guruvati has another question. Tem outra pergunta. Question, I think. From Guru Charan. Dear Dadaji, what are the points of convergence between a Proudist and a Sadvipra? What are the points of convergence between a Proudist and a Sadvipra? Proutists, we have heard in detail who is a Sadvipra. A Proutist
Um Proutista is someone é alguém who's que, understood que, and ande, stands for Prout, que progressive utilization theory. ele estuda e entende o Prout. In order to be more than just the name of a Proutist Um should Proutista deve embody the fundamental Então, a pergunta é quais são os pontos de convergência entre o Proutista e o Sadhivipra. Então, o Proutista é aquele que entende da teoria Prout. spirituality, which O is Sadhivipra está voltado mais para a espiritualidade, which is moralidade, ethics, ética, which is progressive utilization progressiva, of the resources. And if someone a utilização racional dos recursos. Isso é o Proutista, should que a embody pessoa this. deve ser. Otherwise, it's just a name. Além de, se não for assim, é somente o nome. Eu diria That every Proutist que cada Proutista is a Satvipra. é um Sadhivipra. There are different stages of a Em, Satvipra. em diferentes There estágios de can be a stage Sadhivipra. of just developing, being a baby Satvipra, so to speak. Ele pode ser só um desenvolvedor de And then there uma can semente be a stage of a pautrística. Satvipra who has the competence. Então, ele pode ser também um Proutista pode ser um Sadhivipra que ele está numa So there are posição different mais stages. elevada. But the Proutist, who is someone who O Proutista represents é alguém que the life of apresenta Prout, a idealização do is Prout. Satvipra. E o idealizador de um Proutista tem que ser um Sadhivipra. Um Sadhivipra May or pode may not ou não know pode about Prout. saber sobre o It Prout. is possible, É surely, possível, in this world, nesse to mundo, be a Satvipra ser um Sadhivipra and not e não um Proutist Proutista. in the sense that the person knows about Prout. Então, ele pode ser um Sadhivipra e não conhecer But a Prout. Satvipra Mas o Sadhivipra, embodies the same values. ele tem os mesmos valores. We could say Então, a that gente pode every dizer Satvipra que cada Sadhivipra is é, embodying the values, ele tem os mesmos valores do which is Prout, spirituality, which que é a is morality, espiritualidade, which is the progressive utilization of all resources, which is ele não é um the Proutista, social mas ele atua como Proutista, ele é o justo. overaccumulation by a few. These are fundamental values of Prout. So every Satvipra Então, todo would Sadhivipra, be in accordance ele está de acordo Prout. com So Prout. there is quite a bit of convergence. But also Esse é um pouco da Satvipra, convergência que eu posso dizer entre um there Sadhivipra can e um be a Proutista. Satvipra who has never heard. O Sadhivipra pode ter nunca ouvido falar, If the person is committed to the supreme consciousness, to the mas se ele está divine, comprometido com a is consciência leading an suprema, ethical life, se ele tem uma vida ética, and is doing something concrete, ele está taking fazendo alguma coisa responsibility, concreta, office, work, responsibility for the com society. responsabilidade pela sociedade. Yes, Thank you, Dadaji. thank you. There's a few more questions that are coming. Mais perguntas. Shiva Priya says, shouldn't this formation of Sadvipra leaders be closely linked to the effort to transform the education system? Shiva Priya está perguntando, essa formação de líderes Sadhivipras não deveria estar intimamente ligada ao esforço de transformação do sistema educacional, considerando que a educação integral é um caminho pleno para o desenvolvimento do ser humano? This formation of Sadvipra leaders be closely linked to the effort to transform the education system, because it's an integral path to the full development of human beings. Yes, Sim, definitely. Whoever asked that question, it needs to be linked, first of all, in order to sim. become A educação tem que estar linkada to educate com, ourselves. And then to com create a a Sadvipra formação de revolution, it um needs to be Sadhivipra. then some political
It requires a change in culture. It requires a change in consciousness. It requires a change in the education system. And then again, if we look at Baba's work, E isso requer uma mudança how did no he start sistema from educacional. importance from the beginning to the end of his life? How did he start with educational activities? Starting Alô? in Namaga schools. How did he end in the last days of his life? He gave emphasis on Gurukul, on education. It is fundamental. How Fundamental. defective leaders perpetuate their power and their leadership by completely fabricating or making the education system in such a way that the education system leads towards creating consumers and passive followers of the system. So we definitely the Então, a development of gente Sadvipras and development tem of que entender que o desenvolvimento do Sadvipra hand in hand tem que trabalhar em conjunto com a reforming the education reforma da system educação, with do sistema educacional. building a new education system as we do with the new mystic education, with Gurukul, and with working on the political level to change the entire education system. That is also one of our prime political demands in our election manifesto. Yes, thank you. Muito obrigada. Então, tem que ter uma conexão, né? De trabalho educacional para a pessoa se tornar um Sadvipra, começar na base. Training in African countries, Guru Bhakti asks. How to start Sadvipra training in African countries? Yes, another very good and practical question. A outra pergunta é como iniciar o tratamento em Sadvipra nos países africanos? Como iniciar a formação Sadvipra nos países africanos? Precisa de pessoas que trainers, treinadores, pessoas que vão ser treinadas, um lugar e um horário. Então, aqui quem está aqui, os africanos, vai montar um treino de acordo com a minha experiência, o treinamento que a gente faz aqui, o treinamento de Sadvipra é uma vida. Por isso que a gente tem o ashram. Porque as pessoas vêm aqui e vêm vivenciar o treinamento. Que as pessoas vêm fazer a meditação. Mas realmente, a melhor coisa a fazer, como que a gente tem que começar? Alguém que está pronto para ensinar aulas, pessoas que estão prontas para aprender, que quer fazer parte das aulas, e juntas, pode vir juntas e fazer um lugar e o lugar. E o tempo. A pessoa que está explicando, dando aula, tem que ser muito competente e tem que ter um currículo com teorias, experiências, como é que ela vai organizar as atividades e aulas. Então, os passos práticos é encontrar a pessoa que está apta a dar aula na África. Talvez aulas online, nesse curso. O curso é sobre, é parte do Sadvipra treinar
Então tem que And ter meaning uma in my sistemática. experience, it requires really satsang, physical satsang, coming together, living Tem que together, ter um and that satsang. on a scheduled, regular basis, on whatever basis. Our Sadvipra school Na verdade, é uma has disciplina, scheduled né? regular Com seminars, aulas regulares, com several aulas times a regulares, year. They come, seminários. learn more things, and then it has scheduled activities in relation to our party. For example, now people are going out and Então as they need pessoas to go into saem, the cities to collect signatures because we need to tem get que ir nas 4,000 escolas, signatures tem que ir to nas ruas, come to the ballot. So there are some very colher practical lessons, some assinaturas e practical fazer algo activities. prático para So que it's all isso part of the aconteça. training. What Faz parte do requires treinamento. first, Guruvati, in my experience, Então, Guruvati, de acordo com a minha experiência, is a core group of maybe just at least 2-3 people 2 ou 3 who pessoas are que ready estão to prontas materialize it. And para then materializar o projeto. take it from there, Tem que tirar de lá where the interest is, onde eles and têm where the place interesse can be, e onde pode and ser what times. e que horas pode ser. This is what I can say from a Isso very é que eu posso practical point of dizer view. sobre uma leitura bem prática. Yes. I think we're done with the questions. Actually, Alma says, Guru Charan says the best thing. He says, Merci, Dadaji. Thank you. Merci. Merci to you all, and merci again, particularly also to the organizers. I would just like to say about next week's session. One of the ways to learn best is to express what one has learned. So the next session, if it can be done technically, I always start the sessions with a teach back. That means we form pairs, and people will teach back what they learned in the last session. It is good if you have taken notes. If not, then I would encourage you maybe to go back now or sit down and take some notes. You will notice how much more you retain when you take notes. And so the next session will be about, as I said, about rationalistic mentality, rational thinking. What are the steps of rational thinking? And before we start that, we will do teach back of what we have learned today. So please be prepared for that. I hope we can implement that technically. And that is what I would like to say. In the meantime, in this coming week, I think you have some time to reflect on the simple points. I think you can remember the 3 main qualities and the 4 main activities, and go deep. Just see what you can do, and then the questions help to crystallize a bit more. If you're interested in doing something in Africa, see if you can find a core group of those who would be ready to teach something and to make it happen. So see how it goes. In different countries, you will just see who is available. I and our school here is always ready to assist, to help. We have helped our brothers and sisters in New Zealand, for example, to get started with some of such activities, and with a political party, which they have formed also, I think 2 years ago. So we are ready to assist and to help, and I'm sure there are many dadas and didis who can teach, and senior margis who can teach some steps about what we talked about now, and start the process. And then I would like to end the way I usually start also. This time Guru Bhati has another question she wants to ask you, Dada.
All right. Namaskar, Dada. I think you kind of answered my question because I was going to ask if you could be one of the trainers and also how to find the trainers. Mm-hmm. Mm-hmm. Yes. Um, yes, Guruvadi. As I said, I did answer the question. I am always ready to assist. As I say, it would be to assist physically there. That I cannot commit. I would love to. I would love to be able to travel to Africa and to offer a Satvipra training session. Um, it is not impossible, but at this point I could only commit to doing something more from a distance online. So that is the first part, and the second part is how to find trainers. I would start by asking um, the if for online, I would like to suggest to also ask Dada Maheshwarananda and Dada Gyanananda, Gyanananda, particularly if they would be willing to do something like this online. As I say, for being there, I would suggest to start by asking the dadas and didis who are maybe part of this course, Dada Daneshananda. So I don't know who is in touch with your group of Margis and Proutists who are interested in this, and ask if there are some what are the possibilities? What are the possibilities of offering something in some country? So I would address those potential trainers and see how we can go from there. Okay, thank you, Dada. Thank you. Thank you, Dada. You were ending. Yes, I would like to end the way I usually also start, with a short kirtan. We didn't start with the kirtan because there was kirtan actually playing before the session started. So I'd like to end with a short kirtan, and the next session I will start with a short kirtan, and then I will do some introduction, as I said, and as I said, then we will do teach back and learn the absolutely necessary practical skill of rational thinking according to the guidelines that Baba has given. So this will be just a short kirtan to end our session.
Thank you, Dada. Thank you, everyone. Thank you. Thank you, Namaskar. everyone. And thank you again, Dada Maheshwarananda and the organizers. I appreciate it.